Olá pessoal, hoje falaremos sobre treinamento, sobre técnicas de treino para praticantes de musculação, o nível intermediário. O que seria o nível intermediário? São aquelas pessoas que já estão treinando na academia há um mês, há 2 meses, há 3 meses, que ele tem uma frequência, uma assiduidade considerável. Né? O aluno iniciante muitas vezes ele vai, falta um dia, falta outro. O aluno intermediário já são aqueles lá que estão indo praticamente 3 ou 4 vezes na semana, onde é que o tipo de treino dele já vai ser mais diferenciado. Tá? Então por quê? Temos que manter o aluno estimulado. Tá? Dessa forma, a gente sempre tem que estar trocando o treino dele. Não pode deixar ele por muito tempo, com um período de tempo muito prolongado de treino. Então, sempre você vai estar trocando esse treino com maior frequência. Né? Então, assim, talvez deixar o aluno com no máximo aí um mês e meio de treino e já está fazendo as alterações e trocando. Tá? Temos várias técnicas de respiração que utilizamos na musculação. No aluno iniciante, nós não utilizamos muito as técnicas de respiração, porque principalmente a respiração é do tipo livre, porque a intensidade do trabalho ela é muito baixa, aonde que a prioridade é a aprendizagem motora, tá? Então, onde é que o aluno ele vai estar fazendo os exercícios físicos? No exercício, por exemplo, um voador frontal, uma elevação lateral. Então, primeiramente, o que nós vamos estar olhando, dando mais ênfase, né? Primeiramente seria a técnica de execução, a capacidade motora. Posteriormente a gente vai pegar mais no pé da respiração. Por quê? Só pelo fato do aluno entrar na academia de musculação, já está quebrando o gelo. Né? Então já é uma coisa nova para ele na vida dele. Então assim, a gente não pode tá cobrando dele isso, tudo ao mesmo tempo, né? Então assim, a gente tem que ir aos poucos, tá? Então a técnica de respiração a gente já começa a cobrar um pouquinho mais quando ele está com nível intermediário, ou seja, quando ele está ali indo para o segundo mês de treino, passou do primeiro treino, que seria adaptação motora, né? Levou um pouquinho os níveis de força no treino de iniciante. Tá? Então aqui na fase de intermediário a gente já tá fazendo uma relação, onde que falamos da respiração e as fases da contração muscular. Tá? Calma aí, gente, já vou explicar para vocês como é que seria isso, na fase concêntrica, na fase excêntrica, quando eu inspiro, quando eu expiro. Tá? Então temos vários tipos de respirações. Só que temos que evitar a manobra de Valsalva. Tá? A manobra de Valsalva é quando o aluno prende a respiração. O que acontece? Tá? Então isso aumenta a pressão intratorácica. Tá? Então, consequentemente, diminui o retorno venoso para o coração e também diminui a pressão arterial. Tá? Então, o que pode vir a acontecer? O aluno pode ficar um pouquinho tonto, pode vir até mesmo, às vezes, ocasionar algum efeito lá, por exemplo, um desmaio, alguma coisa assim. Então, você tem que evitar a manobra de Valsalva. O que seria isso? Trancar a respiração. Né? Então, fechou a boca, trancou o nariz, então evitar fazer o trabalho de inspiração e expiração. Isso é o que temos que evitar. Tá? Então, um exemplo prático do que acontece no dia a dia, a pessoa que está fazendo o exercício aqueles sons estranhos. Né? Então, isso aí é quando a pessoa está fazendo a manobra de Valsalva. Tá? Então, ela tem que evitar que isso aconteça. Temos várias técnicas de respiração, dentre elas a livre ou continuada, a ativa, a passiva, a bloqueada e a combinada. Vamos falar da livre ou continuada. Ela ele não estabelece nenhum parâmetro ou critério, ou seja, o praticante respira livremente enquanto realiza movimento. Tá? Então esse aqui seria mais na fase iniciante de treinamento da musculação. Tá? Agora a respiração ativa. A respiração ativa, onde é que ele inspira na fase concêntrica e expira na fase excêntrica. Então, o que seria isso? A respiração ativa, vamos pensar num exercício de elevação lateral. Tá? Então, a fase concêntrica é a hora que eu estou elevando o meu braço. Nessa fase, ele vai inspirar. Tá? Então, seria... E na fase excêntrica, ele vai expirar. Tá? Então, essa seria a respiração ativa. Tá? Inspirou na fase concêntrica e expirou na fase excêntrica. Temos a respiração passiva, onde é que é considerado o contrário da ativa, onde é que você vai expirar na fase concêntrica e inspirar na fase excêntrica. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo do rosca bíceps direta, né? Onde que vai expirar na fase concêntrica e vai inspirar na fase excêntrica.
Então, expirou na fase concêntrica, inspirou na fase excêntrica. Temos a respiração bloqueada, onde que você inspira-se, bloqueia a respiração, realiza a contração concêntrica e excêntrica e então se expira. Então, o que seria isso daqui? Você inspirou, bloqueou a respiração, você realiza o movimento da fase concêntrica do exercício, a fase excêntrica do exercício, e aí sim você expirou. Tá? Então, vamos lá, vou fazer demonstrando para vocês para facilitar o entendimento. Tá? Então, essa seria a respiração bloqueada. Temos também o método de respiração combinada, que seria uma combinação de algumas das outras, com exceção da ativa e com a passiva. Então, seria mais ou menos uma mistura, tá, de todos os tipos de respiração. Então, qual tipo de respiração é o correto? Vai variar muito. Às vezes o aluno ele prefere fazer a respiração ativa, às vezes o aluno prefere fazer a respiração passiva, mas também, como toda regra tem sua exceção, temos alguma respiração que é mais indicada para determinado tipo de exercício. Então, no treinamento para intermediários, as técnicas de respiração elas servem para estabelecer um tipo de respiração que está associada à característica mecânica do movimento. Tá? Ela seria para facilitar a execução do movimento. Muitas vezes o tipo de respiração até auxilia, né, o aluno a estar aumentando a intensidade do treinamento. Tá? Então, às vezes quando ele faz uma respiração bloqueada, né, para fazer um exercício do supino reto, ou supino inclinado que seja. Tá? Então, às vezes, quando ele não tem uma boa respiração, que ele não se identifica com uma respiração, ele tem dificuldade para fazer exercício. Tá? E muitas vezes ele acaba fazendo a manobra de Valsalva, onde é que você tranca a respiração. Tá? Então, as técnicas de respiração são para facilitar o movimento. Né? Então, você fez... Tá? Então, isso aí ajuda, né? Você até intensifica o movimento, pode até aumentar a carga, mas assim, não é sinônimo de força, mas sim você pode, alguma técnica que você pode aprimorar aí para melhorar o seu movimento. Então, em cada exercício, há um tipo de respiração que se adequa melhor. Tá? Então, às vezes, quando tem a expansão torácica e também quando há a expansão abdominal. Então, a gente tem que levar em consideração esses dois fatores. Tá? Então, o ganho de força ou a massa muscular não tem ligação com os tipos de respiração, tá, gente? Isso aí seria mais a técnica para você fazer o movimento, seria mais a execução do movimento, para facilitar o movimento. O ganho de força não tem a ver com a respiração. E são auxiliares na realização dos movimentos. Então, assim, para maior conforto, maior estabilidade articular. Vamos lá, vamos pegar alguns exercícios, tá? Por exemplo, vejam bem aqui, ó, fazendo abdominal. Na fase da contração concêntrica, há uma menor expansão abdominal, tá? Onde é que você vai fazer o movimento de flexão do tronco, tá? E elevação da perna. Então, vai dar uma menor expansão abdominal. E na fase excêntrica, que está afastando a cabeça do joelho, por exemplo, vai dar uma maior expansão abdominal. O que seria isso indicado para cá? A respiração passiva. Tá? Aqui a gente já vê pela comodidade do aluno também, porque, por exemplo, se a gente for fazer a respiração ativa aqui no caso, já vai ficar bem difícil para o movimento ser realizado e também não vai ser tão efetivo. Vamos lá, o abdominal dorsal. Abdominal dorsal, ou abdominal lombar, né, na fase da contração concêntrica, há uma maior expansão abdominal, ou seja, a hora que eu estou elevando o meu tronco, né, vai dar uma maior expansão abdominal. E na contração excêntrica, a hora que eu estou descendo o meu tronco, dá uma menor expansão abdominal. Aqui, qual que é a técnica mais utilizada para auxiliar no movimento? Seria a respiração ativa. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse caso, né, a respiração passiva praticamente ficaria impossível para estar fazendo esse tipo de movimento, né? O desconforto seria muito grande. Agora vamos pegar um exemplo clássico aí da musculação, né? Um crossover um crossover para exercício para peitoral. Na fase da contração concêntrica, o mais indicado é você fazer a expiração, ou seja, soltar o ar. Na contração concêntrica, seria a inspiração. Tá? Então aqui ele é classificado como a respiração passiva.
Tá? Então aqui, fazendo o movimento do crossover. Tá? Então quando eu fiz esse movimento aqui, né, claro, com a base toda certinha, fiz o movimento de contração, expirou. Quando eu fiz o movimento da contração excêntrica, a inspiração, contração concêntrica, a expiração, contração excêntrica, a inspiração. Tá? Então o movimento vai ficar. Tá, então vocês vejam como que a biomecânica do movimento auxilia. Né? Então na contração concêntrica eu vou expirar. Por quê? Só que sempre trabalhando bem a contração abdominal. Tá? A musculatura do core aqui ela é bastante acionada também. Todo tipo de exercício. Tá? Então na hora que eu estou voltando, você vai inspirar. Então analisem comigo. Se a hora que eu estiver fazendo a contração, a contração excêntrica, que é voltando, se eu fazer a expiração, vai ficar muito difícil, tá? Vou até ter desvios posturais para fazer o exercício, tá? Então por isso que o mais indicado é você fazer a respiração passiva nesse tipo de exercício. No treinamento para intermediários também, para o nível intermediário, também temos a velocidade e o intervalo entre as séries. Ah, professor, mas qual que é o ideal? Qual que é o intervalo que eu tenho que fazer? Qual que é a velocidade? Se eu preciso fazer velocidade lenta, velocidade rápida? Então vamos lá, dependendo do tipo de objetivo que você tem, qual que é a sua meta de treinamento. Quando você for trabalhar uma velocidade lenta, moderada, estamos trabalhando hipertrofia. Tá? Aqui eu estou falando para vocês a hipertrofia miofibrilar, tá? A hipertrofia que é a qualidade muscular. E esse tipo de objetivo, por exemplo, a hipertrofia, tem que trabalhar a intensidade, ou seja, sistemas de treino, tá? Tem que trabalhar carga, sobrecarga, e também, além de você ativar diferentes tipos de fibra anaeróbia para fazer a hipertrofia, também você fazendo a velocidade de lenta moderada, eu tenho um menor risco de lesões. Tá? Então isso aí também é interessante. E agora quando eu vou trabalhar na musculação com velocidade rápida, de moderada a rápida, aí eu já estou trabalhando potência, trabalhando com atletas, tá? Onde é que eu estou visando o rendimento. Beleza? Então os intervalos eles podem ser curtos e os intervalos eles podem ser longos. Os intervalos curtos, ele tem um grande estresse metabólico. Ou seja, você fazendo intervalo curto, tipo 20 segundos, 10 segundos, teve um intervalozinho ali, consequentemente você vai ter um menor desempenho. Tá? Então se você fez uma série em determinado exercício com uma carga e você fez 12 repetições, você deu um curto espaço de tempo de intervalo, 10 ou 15 segundos, ou 20 ou 30, o que seja, menor do que 30 segundos, aqui a gente está falando intervalo curto. A segunda série você vai fazer um pouquinho menos de repetições, tá? Então se a primeira série você fez 10, a segunda vai fazer 8 ou 9. Se você fazer 10 de novo, se você fazer 10 novamente, a intensidade que você está utilizando não é a ideal, tá? Então provavelmente a intensidade ela tá mais baixa, o seu corpo ele suporta um pouquinho mais. Os intervalos longos, eles são maiores do que 3 minutos. Tá? Quando você tem um intervalo um pouquinho mais longo, fez uma série, você fez um intervalo de 2, 3 minutos, né, o maior do que 3 minutos, poxa, o seu desempenho é grande. Tá? A hora que você for fazer novamente o exercício ou a série, é capaz até mesmo, né, de você fazer a mesma quantidade, até, às vezes até um pouquinho mais. Tá? Então vou ter um grande desempenho. Por quê? Porque aqui a gente tem um menor estresse metabólico. Tá? Então seria essa a justificativa. Então os intervalos curtos é menor do que 1 minuto. Seria para treinamento de resistência. Os intervalos menores do que 30 segundos seria já aqueles usados em circuito, tá? Onde você, às vezes você faz um treinamento onde é que você já faz um exercício até mesmo combinado, né? Um exercício para membro superior, membro inferior, tá? Onde é que aqui a gente está falando com a concentração, de uma alta concentração de lactato sanguíneo, tá? Vocês sabem aquela dorzinha também acontece, tá? Então isso aí já seria o acúmulo de lactato. E os intervalos médios de 1 a 3 minutos. Eles são usados para hipertrofia.
fisiculturistas, eles usam entre 1 e 2 minutos, tá? Então, assim, seria a respiração, a recuperação adequada, tá? Onde é que você já conseguiu recuperar os metabólitos e tal, e já você fez uma nova repetição. Agora, os intervalos longos, que são mais do que 3 minutos, são maiores do que 3 minutos, eles são indicados para quem quer desenvolver força e potência muscular. Por quê? Força e potência muscular, eu estou trabalhando com bastante carga e poucas repetições. Tá? Então seria o tempo suficiente para recuperação, tá? E também do sistema nervoso central. Então aqui a gente está falando do corpo e mente também, por causa que quando trabalhamos com muita carga, né, o que envolve muito também é a motivação, né, a motivação intrínseca do aluno para estar fazendo o exercício. Aqui estão algumas referências utilizadas na aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um e de cada uma de vocês e até a próxima.